Oi, irmãos, vamos dar sequência ao nosso estudo que é sobre obras da lei e maldição da lei, né, o que significam. E nós vamos dar sequência a esse estudo naquilo que nós falamos no primeiro vídeo, para que nós possamos entender a linguagem do apóstolo Paulo com respeito a muitos termos, né, que ele utilizava na ministração da palavra. Isto é para entendimento nosso, isso é para conhecimento nosso, para que possamos entender. Porque o que se prega é que Jesus veio e revogou a lei de Deus, que Jesus veio como se fosse assim, no meu entendimento, ou fazendo uma linguagem metafórica, é como se ele escreveu a sua lei e quando ele veio, ele pegou ela como se pega um papel, embolou tudo e jogou no lixo, falou: agora nada disso vale mais. Então não é isso que a palavra está dizendo, não é essa colocação. Muitas vezes nós ocidentais entendemos dessa maneira por não conhecermos a cultura do povo judeu. Então, quando o evangelho, quando o cristianismo se distanciou das raízes, e nós sabemos muito bem que o evangelho começou nos judeus, começou com a nação, e não aconteceu simplesmente um novo pacto em que se anula o velho pacto. Não foi isso que aconteceu. É o que nós vamos entender daqui para frente. Aqui Deus quando fala lá em Hebreus que o velho pacto ele foi abandonado para que houvesse um novo. Não. Então nós precisamos entender que forma de linguagem o apóstolo Paulo estava tratando esse assunto. Então veja bem, nós vamos dar sequência lendo aqui em Jeremias capítulo 31, versículo 31, para que possamos já ir liberando o nosso entendimento. Mais uma vez eu quero dizer aos que de repente possam distorcer o que eu estou... mas o Sérgio está ministrando, ensinando que nós temos que voltar à lei. O Sérgio está ensinando que nós temos que seguir a lei. Não, eu não estou dizendo nada disso, eu estou dando um ensino para que nós possamos entender o que Paulo estava falando e nós mesmo não tirarmos conclusões precipitadas a partir de um versículo e dizemos coisas que a Bíblia não está dizendo, dizemos coisas que Deus não está dizendo, ou dizemos que Deus fez coisas que Ele não fez. E eu creio que assim nós vamos ter um entendimento melhor daquilo que Deus fez através de Jesus Cristo. Amém? Então vamos ver aqui em Jeremias. Primeiro, se Deus abandonou o velho pacto e fez um novo pacto, olha o que a Jeremias está dizendo aqui. Estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Em outras traduções está uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Aí eu faço uma pergunta. Nessa nova aliança aqui, aonde estão os gentios? Porque a palavra aqui está sendo bem clara. Deus, senão, se os gentios fossem diferentes do plano de Deus, então seria assim: eis que vem dias em que farei uma nova aliança com a casa de Israel, com a casa de Judá e com os gentios. Mas não é assim que a palavra está dizendo. Para termos um Deus que não é Deus de confusão e que traz bem revelado na palavra
o seu segredo para todos aqueles que o amam, então Deus não deixaria nenhuma confusão. Mas o que a palavra está dizendo aqui é que eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Então por que nós vamos começar por esse versículo aqui? Porque se faz muita ênfase na ministração que nós que não estamos debaixo do antigo pacto, ou seja, o que é chamado de velha aliança, né? Ou seja, que já não devemos guardar a lei de Deus, porque agora nós estamos debaixo do novo pacto. Então, para começar, nós já estamos vendo aqui que o novo pacto, ele é exclusivamente com quem? Com a casa de Israel e com a casa de Judá. Então aqui são dois povos. E destes dois povos se fez um. Porque ele derrubou a parede de separação. Agora, quem é a casa de Israel? Aí nós precisamos entender, mas onde é que estão os gentios nisso? Quem é a casa de Israel? Bom, a casa de Israel, nós sabemos que é considerada as 10 tribos que se perderam no período do reinado de Jeroboão, quando houve a divisão dos reinos, e se fizeram gentios. Ou seja, o livro de Oséias, ele é um livro muito primordial para que nós possamos entender o que sucedeu às 12 tribos, ou seja, Judá e Israel, quando houve essa divisão. Então, quer dizer, particularmente as 10 tribos do Reino do Norte, né? Este profeta, ele foi enviado na sua época para profetizar especificamente para o Reino do Norte, que é a casa de Israel, ou Efraim. Talvez essa palavra seja meio complexa para muitos, mas depois a gente pode trazer um assunto sobre Efraim. Por enquanto, nosso foco é a lei, não é citar sobre esses dois povos. Mas a gente pode fazer isso depois. Então, quando nós lemos o livro de Oséias, nós vemos que este reino do norte, o que aconteceu? Oséias fala que eles foram expulsos da terra. Então Deus deu a eles a carta de divórcio. Por quê? Por causa das prostituições que eles cometeram com os deuses das nações. Ou seja, tanto naquele tempo quanto também nos dias de hoje, né? Um povo que se tornou idólatra, que abandonou o Senhor. Então é por isso que esse povo ele pereceu muito, né? Foi muito castigado, foi expulso da terra que Deus lhe havia dado. Ou seja, eles perderam tudo, perderam a terra. Então Deus, o que ele fez? Ele ordenou a Oséias que se casasse com uma mulher de prostituições, apontando que era a casa de Israel, e que ele tivesse filhos com ela. E então houve nomes específicos ali para os filhos de Oséias, né? E esses nomes eles tinham um significado, porque através desses nomes Deus transmitia o que haveria de acontecer com a casa de Israel, que era o reino do norte, até os dias em que Jesus viria como rei de toda a terra e recolheria novamente este povo dos 4 cantos do planeta e os faria voltar à sua terra, como foi prometido aos patriarcas. Então esses 3 filhos eles têm profeticamente, eles apontavam para o propósito de Deus para o povo, em um tempo ainda que é futuro, que ainda não
aconteceu. Então, quando Jesus vier, ele recolherá as duas casas de Israel. E delas ele fará uma só nação. Na terra eles não serão mais separados. Está lá em Ezequiel. E aí então vai se concretizar a promessa que foi feita aos patriarcas. De entregar, ou seja, toda a extensão do território, desde o rio Eufrates até o mar Mediterrâneo, que foi todo o território que Deus deu ao povo, prometeu, que Deus deu, que o Senhor prometeu a Abraão, e até ali as regiões do Egito. Então, nesse tempo, Deus, através de Jesus, ele vai concretizar essa promessa. Mas aí nós vamos ver qual que são os significados do nome desses filhos. Então, vamos ler aqui em Oséias, capítulo 1, versículo 4. Livro de Oséias. Aqui. Então temos o versículo 4, eu vou ler. Então o Senhor disse a Oséias: dê-lhe o nome de Jezreel, porque logo castigarei a dinastia de Jeú por causa do massacre ocorrido em Jezreel, e darei fim ao reino de Israel. Naquele dia quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel. Gomer engravidou novamente e deu à luz uma filha. Então o Senhor disse a Oséias: dê-lhe o nome de Lo-ruamá, pois não mais mostrarei amor para com a nação de Israel, não ao ponto de perdoá-la. Contudo, tratarei com amor a nação de Judá, e eu lhe concederei vitória, não pelo arco, pela espada ou por combate, nem por cavalos e cavaleiros, mas pelo Senhor, o seu Deus. Depois de desmamar Lo-ruamá, Gomer teve outro filho. Então o Senhor diz: dê-lhe o nome de Lo-ammi, pois vocês não são meu povo, e eu não sou o seu Deus. Então, nós vemos aqui que Jezreel era o cessar do reino da casa de Israel. Mais tarde a casa de Israel, o que aconteceu? Ela foi invadida pelos assírios e esses povos foram espalhados pelo mundo. Ficou alguns lá em Israel, e esses que ficaram, eles se misturaram com os povos lá e deram origem ao povo samaritano. E aí, tempos depois, foi a casa de Judá, que foi levada cativa para a Babilônia. Quer dizer, eles ficaram no exílio ali durante 70 anos. E depois houve a retomada da terra. Da mesma forma, muitos ficaram em Babilônia. Então, Lo-ruamá, o Senhor disse aqui que ele não se compadeceria mais da casa de Israel, mas lhe tiraria tudo. E foi isso que aconteceu. O povo perdeu tudo. Perdeu a terra, perdeu sua autoestima, perdeu muitos perderam a sua fé, praticamente. E teve um filho, Lo-ammi, vós não sois meu povo, nem eu seria o vosso Deus. Então todos esses nomes traduziam os castigos que viriam e que vieram sobre a casa de Efraim, que é o reino do norte, que é Israel. Então aquele povo que ficou conhecido como as 10 tribos da casa de Israel, mas que apesar desses castigos e de Deus ter espalhado eles entre as nações pelas mãos dos assírios, onde foram servir a idolatria das nações até os dias de hoje, praticamente, como nós já vimos
Lá em Deuteronômio, capítulo 28, a descendência da casa de Israel seria como que a areia do mar, cujos os grãos não se podiam contar. Lá em Deuteronômio, capítulo 28. Então, quer dizer, desde esse momento a gente vê que Deus promete reconciliar e trazê-los de volta, né, dando a eles o perdão. Então, as duas casas, né, de Jacó e Israel, eles voltarão a ser uma só, na mão de quem? Na mão de Jesus, quando ele vier e reinar sobre toda esta terra desde Sião. Quer dizer, isso vai acontecer no reino milenar, né? Então eles deixaram de ser povo. E com esta nação do norte, que se perdeu entre as nações, é que Deus falou que iria renovar o pacto, fazer uma nova aliança. E com quem mais? Com a casa de Judá, né? Que foi os que regressaram e permaneceram até o dia de hoje em sua própria terra. Então Jeremias ele fala que essa aliança não seria, aí nós precisamos entender esse termo, novo, velha e nova aliança. Porque ele fala, logo no versículo sequente, ele fala que não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei, né, pela mão para tirá-los da terra do Egito. Porque o povo havia o que? Invalidado a aliança do Senhor. Né? Então, qual que foi o pacto que Deus fez com o povo quando eles saíram do Egito? O pacto da lei. Né? Foi o pacto da lei, lá no Sinai. Então, veja bem, havia algum problema com esta aliança? Claro que não, porque o problema era o povo de Israel. O problema era com eles. O problema era o coração do povo. Um coração de pedra. Então Deus teve que fazer uma mudança no coração. Então é aí que entra esse termo velha e nova aliança. Porque a velha aliança ela não atingia o coração do povo. Porque é um coração duro. Então quando Deus fala nova aliança, esta nova aliança não é que Deus ia mexer nas suas leis, porque as leis do Senhor são santas. O problema todo é que essas leis não entravam no coração do homem. Então, o âmago, o ponto da nova aliança seria o coração do povo. Não que Deus iria mudar alguma coisa que ele havia falado, porque as leis do Senhor são eternas. Tudo que Deus deu a Moisés, ele falou assim que deveria ser escrito, porque eram as leis e os mandamentos, os estatutos e os juízos do Senhor, e que eram santos. Mas que nesta nova aliança Deus iria fazer uma mudança no coração do homem. Então, aí nós vamos ler aqui o versículo 33 de Jeremias, né? Que nós vamos entender 31, 33. Aqui. Bom, vou ler o versículo 14, que eu não lembro. Declara o Senhor em que cumprirei a promessa que fiz à comunidade de Israel e à comunidade de Judá. Aqui eu achei.
Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel. Depois daqueles dias, declara o Senhor, porei a minha... Veja bem, irmãos, o que a palavra está dizendo. Aí o Senhor fala assim, farei uma nova aliança. Então nesse entendimento, quando nós lemos a palavra de Deus rápida, quando nós fazemos uma leitura superficial, parece que, não, então esta nova aliança é que Deus já anulou a velha aliança. Veja o que Deus está falando aqui, na sua palavra. Porém, a minha lei no íntimo deles. Que lei que Deus está falando aqui? Qual que é a lei? Por acaso Deus iria escrever outra lei? Como nós pensamos, Jesus abandonou a lei de Deus. E aí, na cruz, Jesus escreveu uma outra lei. E falou assim, agora esta aqui é a lei da nova aliança. Não, irmãos. O novo pacto é que Deus ia pegar a sua lei que ele tinha dado a Moisés, que ele deixou escrito e falou que era a sua lei, é um estatuto eterno, e iria colocar no íntimo, no coração. Ele ia escrever os nossos corações. É isso que é o novo pacto. Então, veja bem, que diante do que Jeremias fala aqui, se uma pessoa entra nesse novo pacto, o que tem que acontecer na sua vida? Se nós estamos no novo pacto, só tem que ser apenas duas condições. Primeiro, tem que ser de uma das duas casas, ou da casa de Israel ou da casa de Judá. A casa de Israel se tornou gentios, porque eles foram levados cativos e espalhados por toda a terra. E Deus falou que eles não seriam mais o seu povo. Estas são as ovelhas perdidas da casa de Israel, que Jesus falou que buscaria. É um negócio, parece que meio difícil de entrar na mente de muitos, no coração. Mas na medida que nós vamos entrando nesse estudo e trazendo outros, nós vamos entender isso. Ou tem que ser da casa de Israel, ou tem que ser da casa de Judá. E a outra coisa é que a lei de Deus tem que estar escrita no nosso coração. Por isso que o apóstolo Paulo disse lá em Romanos, capítulo 4, que Deus seja verdadeiro e todo homem mentiroso. Não é? Então, e vemos o Davi, né, entrando na justiça de Deus, na justificação de Deus, quando ele reconhece o seu pecado, quando ele reconhece que ele pecou contra Deus, e ele diz que diante da sua situação, que ele queria ser justificado pela palavra do Senhor. E Eclesiastes diz que não há homem justo sobre a terra, ninguém que faça o bem. Então todos nós pecamos, todos nós desprezamos as instruções divinas. Então esta é a causa da hipocrisia lá, que dominava aquela região nos tempos de Jesus, no tempo dos apóstolos, e que infelizmente Pedro se viu ainda com isso no seu coração. Mas como nós vimos no primeiro vídeo, né, de repente Pedro não soube a quem ele deveria obedecer. Se ele obedeceria a Deus ou se ele obedeceria aos homens, né? E então, como a lei de Deus ela é escrita no coração do homem, então fica bem claro o que são as obras da lei, que são ditames, que são ordenanças de homens, são as tradições
Eu acredito que hoje, muitas vezes, a igreja está se movendo nessa linha, uma linha tradicional. Não vou falar aqui, porque não daria tempo, e senão o vídeo ficaria cada vez maior. Mas tradição é tudo aquilo que nos força. Então tudo aquilo que é forçado, que é obrigado, é uma lei de homem, é um jugo, é uma tradição. Né? Então nós somos justificados por essas leis. Então, essas leis que Jesus cumpriu na cruz, que é as leis de Deus, as leis do Eterno. Nós não somos justificados pelas leis de homens que impõem jugo, que impõem peso. Então Jesus, ele foi fiel à lei de Deus, à lei que o Senhor deixou, a lei que ficou escrita, e não a lei dos homens. E aí é onde cada vez nós vamos entendendo a palavra, né, que Paulo fala aos Gálatas, né? Vamos abrir aqui Gálatas capítulo 2, versículo 17, para voltarmos lá nesse livro e ir revisando, né? 2,17 aqui. Se, porém, procuramos ser justificados em Cristo, descobrimos que nós mesmos somos pecadores. Será Cristo, então, ministro do pecado? De modo algum. Viu o que a palavra está dizendo? Então aqui Paulo está dizendo, e nós já entendemos o que é que significa ser fiel a Jesus, ser fiel à fé que ele teve, e não a mandamentos, não às obras da lei. Se eu estou falando mais especificamente dentro do contexto bíblico, para a época de Paulo, para a época de Jesus, para a mente daquele povo, que Paulo estava querendo dizer, mas que também tem as aplicações na nossa vida hoje, né, na vida daquele que quer andar com o Senhor, que consegue discernir muito claramente aquilo que é de Deus e o que não é de Deus, aquilo que Deus falou na sua palavra e aquilo que muitas vezes o homem cria, aquilo que muitas vezes o homem formaliza na sua própria ideia. Por exemplo, né? Igual nós vemos alguns lugares de que as irmãs têm que usar véu, em outros lugares que as irmãs não podem usar uma pintura, em outros lugares que você não pode fazer isso, que você não pode fazer aquilo. Eu não estou dizendo de pecado, eu estou dizendo de julgos, eu estou dizendo de mandamentos. João, claro que pecado é pecado, mas coisas que muitas vezes os homens tiram e falam, ó, Deus falou isso. E muitas vezes, né, o cristianismo hoje, por ele não pesquisar, por ele não estudar a palavra de Deus, ele aceita aquele jugo. Ele carrega sobre si algo que Deus não falou, mas que o pastor falou, mas que o líder falou, mas que o apóstolo falou, mas que o outro irmão falou, e falou, e falou, e falou, e ele não consulta na palavra de Deus, e ele não busca o entendimento em Deus para poder saber se Deus falou aquilo. É lógico que numa casa tem que haver regras. É claro que quando nós estamos em uma congregação, nós nos reunimos em um lugar, nós precisamos entender as regras de convivência, para que tudo funcione perfeito, porque Deus não é de desorganização. Mas nós precisamos saber até onde isto faz parte de um bom convívio e até onde começa a entrar o jugo humano. Né? Então, o que
Paulo está dizendo aqui, né? Que se outra vez nós tratamos de nos submeter à lei de homens, que era justamente o que Pedro estava fazendo, então Jesus veio cumprir essa função? Para que Jesus veio? Então, do que? Porque Paulo fala que, pois se nós procuramos ser justificados em Cristo, nós mesmos também somos achados pecadores. Então, porventura, Cristo ministro, Cristo ministro do pecado? Então, do que serviu que Jesus tenha vindo para nos resgatar desse sistema? Porque a atitude que Pedro teve ali parecia indicar que ele não estava completamente justificado, mas que ele precisava voltar ao sistema, à lei dos homens, para completar a sua salvação. Então, se for assim, então Cristo não seria então um Salvador perfeito, não seria um Salvador suficiente, né? Porque se nós vamos a Ele para ter os nossos pecados perdoados e depois nós precisamos ir a algo mais, então Cristo, ele não se torna um justificador perfeito. E ele então seria um ministro do pecado, como Paulo está dizendo aqui. Por quê? Porque então, se Pedro naquele momento necessitou se entregar às obras da lei, aos mandamentos do homem, então deu a entender que Cristo falhou em cumprir as suas promessas, né? Então nós precisamos entender que, se por um lado nós professamos depender de Cristo para a justificação, e por outro dependemos de complementos que vêm dos homens, então isso é um jugo. E esse jugo é colocado sobre nós. E será que nós estamos agindo como cristãos verdadeiros? Será que nós poderíamos esperar a aprovação de Jesus com uma conduta que na prática, se nós não seguirmos apenas o que ele falou, se nós não estivermos apenas na dependência do Senhor, então é como Paulo disse, nós estaremos fazendo de Cristo um ministro do pecado. Mas o que Paulo fala? De modo algum, né? Porque aqui no versículo 18 ele fala assim: se reconstruo o que destruí, provo que sou transgressor. E essa referência aqui, ela se diz de tudo, irmãos. Não é só a questão do pecado, mas são coisas que nós admitimos na nossa vida que tem até a aparência de bom. Por exemplo, a lei dos rabinos tinha uma aparência de boa, né? A lei que Paulo combatia, que era um jugo, ela tinha uma aparência de boa. Porque, por exemplo, o próprio Nicodemos, ele era um fariseu. Embora ele não se abriu totalmente para Jesus, mas na mente dele, ele tinha a boa intenção de que o que ele estava fazendo era para agradar a Deus. Havia uma certa sinceridade no seu coração. Então, se eu já decidi renunciar a essas leis dos homens, e outra vez eu volto a me submeter a elas, aí sim, agora eu sou um transgressor. Porque pode acontecer de se fazer coisas por ignorância. Mas a partir do momento em que a pessoa já sabe, e aí deliberadamente ela volta a se submeter, então já não tem mais escolha para ela.
Isso se refere também até ao pecado. Por exemplo, vamos colocar aqui, né? É lógico que o que Paulo está tratando aqui são questões entre o povo que impedia que a liberdade em Cristo, que impedia que o evangelho que Jesus estava trazendo entrasse no coração do povo, por causa das tradições humanas ali. Mas vamos colocar esse exemplo que muitos pegam para ministrar. O próprio pecado. Se eu sou livre do pecado e eu volto a me submeter, então já não tem mais escolha, né? Então, precisamos entender que o cristão, ele não deixa de viver como uma personalidade ou como um indivíduo, no nosso caso, trazendo esse exemplo para nós, né? Mas aquele que morreu não é o mesmo que vive. Ou seja, aquele que é visto por Deus como já ter morrido em Cristo, não é o mesmo que está vivendo. Porque Paulo fala, na sequência da palavra, assim, não sou eu mais quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Então Jesus, ele não morreu por minha vida para que eu continue seguindo, vivendo a minha vida como eu bem entender. Então ele morreu para que eu possa, a partir daquele momento em diante, viver a sua vida em mim, que é a lei do Espírito, que é a palavra. Então, quer dizer, tudo aquilo que nós vivemos agora, no nosso corpo físico, no nosso corpo humano, nós temos que viver na fé. E a fé é andar na palavra, a fé é a lei de Deus, é permitir que através desse modo de vida o Espírito escreva essa lei no meu coração. O que é a lei do Espírito da vida? Será que Paulo estava falando de algo abstrato? Uma lei agora do Espírito. Muitos nem entendem o que é isso. O que é a lei do Espírito da vida? A lei do Espírito da vida é justamente a lei de Deus escrita no nosso coração, fortalecida pelo Espírito e que nos dá condições de viver, de fazer com que aquilo que estava escrito em pedra agora está escrito no meu caminhar. Porque o Espírito e a palavra andam junto. Então a vida que eu vivo nesse corpo humano, agora eu vivo ela na fé do Filho de Deus, né? Então, como eu havia falado anteriormente, que fé é emunar. E uma das características de emunar é dependência. Então, o que é esta fé em Cristo Jesus? O que é esta lei do Espírito da vida? É que o cristão, ele vai viver em contínua dependência de Jesus. Ele vai viver ligado a Ele. Ele vai permitir que Cristo viva a vida dele em si mesmo. Então, um exemplo de dependência que hoje a igreja acha que não... bobagem. Não precisa disso não, porque eu já vi muitos cristãos falando isso. Você vai, por exemplo, num supermercado fazer compra. O certo seria: Senhor, me conceda a tua graça, dirige, Senhor, a minha vida. Eu vou ali agora fazer compra, e eu não sei, muitas vezes eu posso comprar alguma coisa errada, muitas vezes eu posso comprar alguma coisa que eu não vá precisar, porque, como eu disse, nós temos uma personalidade, nós somos um indivíduo. E a partir do momento que eu coloco isso debaixo da lei de Deus, da dependência dele, então Deus passa a dirigir a minha vida em tudo. E ali, naquele momento, eu entrei numa dependência e Deus vai dirigir a minha vida. Não, mas às vezes a gente não faz isso. Que é isso, bobagem? Não, isso aí eu mesmo posso fazer. Né? Pode ser alguma coisa meio assim estranha, mas é isso que é viver na dependência de Cristo. Tudo que eu vou fazer, eu agora não vivo mais. Então a regra de vida do crente é Cristo.
E é por isso que havia essas questões divergentes lá no início da igreja com respeito à conduta daquele que recebia a fé, aquele que recebia Cristo no seu coração, e daquele que queria viver a fé, mas queria ainda seguir as tradições. Então, um negócio muito difícil que Paulo enfrentou, uma luta muito grande. Então, se a regra de vida do crente é Cristo e não a lei, então a lei que rege o cristão é a palavra. Porque qualquer sistema que coloca jugo na vida do cristão não é a lei de Deus. Então não é uma questão de se esforçar, mas é uma questão de confiança, de dependência. Quer dizer, a pessoa vive uma vida santa, não é por medo de castigo. Então veja bem, se você não receber a salvação, você vai para o inferno. Se você não crê que Jesus é o teu Salvador, você vai para o inferno. O que nós estamos fazendo? Nós já estamos sendo os juízes. Se você não aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador, você já está julgado. Então nós mesmos já criamos aquele jugo à vida da pessoa. Se você não viver uma vida santa, você não é isso, que você tem que viver uma vida santa por causa disso, disso e disso. Ou seja, como se fosse uma troca, um jugo. Não é por medo do castigo que a vida, que a lei de Deus, ela opera em nossos corações. Isso é uma questão de amarmos a Deus, uma questão de amar a Jesus. Eu ando na palavra, eu ando na dependência porque eu amo Jesus, eu amo a Deus. Porque Ele mesmo, se entregou. Ele entregou de livre e espontânea vontade. Então, aqui no versículo 19, Paulo ele fala assim: pois por meio da lei eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Veja bem, por isso que a gente não pode confundir essas coisas. Pois por meio da lei, que lei que Paulo está falando? A lei de Deus. A lei que Deus havia dado. Eu morri para a lei. Qual lei que ele morreu? A lei de ordenanças, as tradições. Então, eu creio que aqui já dá para termos bastante ideia do que é que Paulo está falando com os Gálatas ali. Porque o problema de não conhecermos esses aspectos da lei oral é que quando Paulo está mencionando a palavra lei, não quer necessariamente dizer que Paulo estava falando da lei de Deus, não. Um exemplo que é muito patente nas igrejas hoje, por exemplo, quando Paulo fala lá em Coríntios que as mulheres devem estar caladas nas igrejas, porque não é permitido que as mulheres falem na igreja, mas que elas estejam sujeitas, como também ordena a lei. Veja bem que esse é um exemplo bem claro. Agora, em qual parte da lei, em que lei está escrito isso, que as mulheres devem ficar caladas? Que não é permitido as mulheres falarem. E veja bem que tem muitas congregações hoje que é assim. A mulher não pode ministrar, a mulher não pode ser levantada no ministério, ela tem que ficar calada. Mas de qual lei que Paulo está falando aqui? A qual lei Paulo está se referindo? A lei que Paulo está se referindo, que fala que as mulheres têm que estar caladas nas igrejas, é a lei dos rabinos. Era a lei oral. Era o Talmud.
que tem as instruções dos rabinos, que é a Mishnah, que é a Gemara. Porque na lei de Deus isso não está escrito. Então, nós já se conhece, né? Já se conhece que algumas coisas não era da lei de Deus. Na lei de Deus não existe isso, que a mulher tem que estar calada. Mas a lei que Paulo estava falando era a lei dos rabinos. Era eles que não permitiam as mulheres se manifestarem. Né? Então Jesus ele fala assim, lá em Mateus capítulo 5, ele fala assim: vocês ouviram o que foi dito aos antigos? Ou ouviste o que foi dito? Que é: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Né? E Jesus fala assim: eu porém vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei o que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que maltratam e vos perseguem. Né? Então, essa parte, amarás o teu próximo, está na lei de Deus. Odiarás o teu inimigo, não está na lei de Deus. Está na lei dos rabinos. Não é? Então, nós temos uma linha, né, que eram os judeus racídicos. Os judeus racídicos eles eram uma faceta do judaísmo ortodoxo. Ou seja, era aquela faceta que seguia o misticismo. Né? Então, eles estudavam aqueles aspectos da lei que era muito ligado ao misticismo. Né? Então, ou seja, de certa forma, eles diziam que tinham que seguir o caminho, seguir as coisas, as ordenanças, à risca. E eles se esforçavam para cumpri-la de uma maneira mais perfeita do que era o requisitado. Então, por exemplo, se pedisse para um judeu racídico pular 1 metro, ele ia e pulava 2. Então, esses, no tempo de Jesus, eles acusavam Jesus de que Jesus havia cometido plágio. Ou seja, eles diziam que Jesus tinha copiado os ensinamentos dos rabinos que viveram antes dele, antes de Jesus. Mas o que Jesus estava fazendo na verdade? Quando Jesus ia contra as suas ordenanças, Jesus estava desmascarando as suas tradições. Jesus estava confrontando a lei deles com a lei de Deus. Então, quando nós analisamos esse texto, né, amarás a teu próximo, então, esse texto, ele está escrito na lei que Deus deu a Moisés. Isso está lá em Levítico. Agora, e aborrecerás o teu inimigo, isso não aparece na lei que Deus deu a Moisés. Mas aparece na tradição oral, na tradição dos rabinos. Então era uma luta muito grande, uma guerra muito grande de Jesus. Então quando nós vemos que Jesus dizia algo, nem sempre estava se referindo à lei de Moisés. Porque Jesus, como conhecedor das tradições, ele citava ambas. E se nós não conhecemos isso, nós não vamos entender quando é que Jesus está falando da lei de Deus e quando Jesus está falando da lei dos rabinos. Nós não vamos entender quando Paulo estava falando da lei de Deus e quando Paulo estava falando da lei dos homens. Cria-se muita confusão. Então, vamos abrir a palavra aqui em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 15, para podermos entender o que Pedro falou a respeito das cartas de Paulo. Aqui
3. Aqui. No versículo 16. 15. Vamos ler o 15 para que possamos entender. Tenham em mente que a paciência de nosso Senhor significa salvação, como também o nosso amado irmão Paulo lhes escreveu com a sabedoria que Deus lhe deu. Ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas desses assuntos. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes e estáveis torcem, como também o fazem com as demais escrituras, para a própria destruição deles. Bom, aqui essa é a minha tradução. Mas em outras traduções, o termo certo é indoutos, né? Ele fala assim, as quais os indoutos. E o que é uma pessoa indouta? O que é uma pessoa indouta que Pedro está falando? Ou seja, indouto aqui era uma pessoa que não tinha muito conhecimento sobre o assunto em questão. Então Jesus, ele era inteligente, ele tinha a capacidade de aprender. Então, precisamos entender que Jesus ele estava sempre no templo, aprendendo. Estava lá com os doutores, com os professores da lei. Então, como Jesus era uma pessoa inteligente, tinha a capacidade de aprender a lei de Deus, e a Bíblia diz que quando ele crescia em sabedoria, em graça, em conhecimento. Isso quer dizer que ele aplicava o conhecimento que recebia na sua vida e na vida de seus discípulos. Então Jesus estava sempre aprendendo. Era muito importante quando Jesus estava ali e ele via que as palavras falavam dele. É quando ele mesmo abriu ali aquele pergaminho de Isaías, e ele leu: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para curar os quebrantados. Eu creio que Jesus, ele se via nessa palavra. Falou: olha eu aqui. Eu sou esse do qual essa palavra está falando. E uma pessoa indouta é uma pessoa não instruída na lei, na doutrina da lei escrita e na lei oral. Naquele tempo, Paulo conhecia a lei de Deus e a lei, porque ele era fariseu. Jesus conhecia. O fato de Jesus lidar com os fariseus, com os escribas, com os saduceus, é porque Jesus sabia muito bem do que estava falando. Então Jesus conhecia a intenção do coração deles, porque Jesus conhecia as leis tradicionais deles. Então quando nós vemos uma passagem dessa, nós precisamos entender essa terminologia, que era o que o povo tinha naquela época. Porque senão nós vamos criar muita contradição e um mau entendimento das Escrituras. Então vamos ver o que Paulo está falando aqui em Gálatas, que nós lemos, capítulo 2, 19, que nós lemos lá. É o que eu vou dizer, que senão causa-se muita confusão. Então vamos voltar lá e ler novamente o que nós lemos. Aqui, ó. Pois, por meio da lei, eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Muitos vão dizer assim, não, a lei que Paulo está falando aqui é a lei que ele falou lá em Romanos, a lei do Espírito, da vida. Mas aí, vamos ter um problema, porque quando nós pegamos todo o contexto de Gálatas, vemos Paulo falando de duas leis, que é a lei das tradições e a lei de Deus, a lei escrita, a lei que ele deu a Moisés, que
não deixa de ser a lei do Espírito, que é a lei de Deus vivificada em nossos corações. Então aqui nós vemos que ele está falando das leis ou de uma só lei. Então Paulo aqui está falando de duas leis. Por qual lei eu sou morto para a lei? Ele está falando aqui. Pela lei de Moisés, irmãos. Vamos abrir nossa mente, entender o que a palavra está dizendo. Porque a lei que ele deu a Moisés é uma lei perpétua, uma lei eterna. É a lei de Deus, dos mandamentos dele. É a lei de Moisés que Paulo está falando aqui. Ou seja, a lei que ele deixou escrita. Ou seja, que está agora compilada nesse livro aqui, como toda a escritura de Deus. Não vai matar, não roube, não tome a mulher do seu próximo, seja justo para com o teu próximo, ampare a viúva, o necessitado, e vai por aí fora. São essas leis, não houve diferença nenhuma. Jesus veio cumprir isso. Então, quando nós guardamos os mandamentos que Deus deu, e não os mandamentos dos homens, é essa a lei que Paulo está falando. Então, pela lei que Deus me deu, eu sou morto para a lei dos homens, para que eu possa viver para Deus. O único meio de viver para Deus é seguindo os seus mandamentos. Então Paulo ele fala assim: eu já estou crucificado com Jesus, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E agora a vida que vivo na carne, eu vivo ela pela fé no Filho de Deus. Já falamos que a fé de Jesus era os mandamentos de Deus, né? Então Paulo diz assim: eu tenho a mesma fé no Filho de Deus. E a quem Jesus foi fiel? A quem Jesus teve fidelidade? A palavra de Deus. A minha fé é a dele, Paulo diz. Então eu não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que o Messias morreu de balde. Aí agora, essa lei que Paulo fala, era a lei de mandamentos. Mais uma vez, né, Paulo se refere aqui à lei, senão causa muita confusão na nossa mente, que era a lei oral, o conhecido Talmud, ou seja, os mandamentos de homens que o povo judeu se via preso a seguir, e que Jesus falou assim que eles não deixavam que os homens entrassem no reino de Deus por causa das suas tradições. Então Jesus veio nos tirar desta lei, ele veio nos redimir desta lei, porque todos nós estávamos debaixo do pecado, seguindo mandamentos de homens, né? Então, seguindo aqui, Paulo fala assim: ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Qual que é a verdade? Qual é a verdade aqui que eles não estavam obedecendo mais? Que na minha tradução aqui está falando a respeito de ser enfeitiçado. Em outras traduções falam que eles não estavam obedecendo a verdade. Qual que é a verdade? Lá em João capítulo 17, versículo 17 está escrito assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então de onde Jesus tirou isso? Que a palavra é a verdade. Lá no Salmos 119, diz assim que a justiça do Senhor é uma justiça eterna, e a tua lei é a verdade. Fala também que a palavra é a verdade desde o princípio. E aí Paulo aqui no versículo 2, ele fala assim: gostaria de saber apenas uma coisa, foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito, ou pela fé naquilo que ouviram? Mais uma vez, a lei que Paulo se refere aqui era a lei dos homens, as tradições. E quando nós vemos essa palavra aqui, que Paulo está dizendo, será que vocês gostaria de saber de uma coisa,
Foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito? Ou pela fé naquilo que ouviram? Olha o que Paulo está dizendo aqui. O que eles ouviram naquele momento? Qual que era a palavra que eles ouviam? A lei de Deus. Naquilo que ouviram, ou pela fé naquilo que ouviram, porque o Novo Testamento torna a dizer, não tinha sido escrito. Então a única coisa que existia eram os escritos dos profetas e os escritos de Moisés. Então, vamos entender aqui, lá em Ezequiel, o que é receber o Espírito de Deus na nossa vida. Vamos abrir lá em Ezequiel capítulo 36. Porque vocês estão vendo aqui, ele fala assim, ó. Gostaria de saber apenas uma coisa. Foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito? Ou pela fé naquilo que ouviram? O que eles ouviam naquele momento? A palavra do Senhor. Paulo, os apóstolos, Jesus pregava a palavra. E qual que era a palavra naquele tempo? Torna a dizer, a palavra naquele tempo era os escritos dos profetas e da lei. Então aqui, em Ezequiel, capítulo 31, capítulo 36, está escrito assim. Não me lembro mais desse... 7. Não lembro mais. Não sei onde é que está, na minha cabeça tão... Mas está escrito lá que o Senhor daria um coração novo e poria dentro do povo um espírito novo. E ele tiraria o coração de pedra e daria um coração de carne. E então ele segue lá falando assim: e eu porei dentro de vós o meu espírito. E quando isso acontecer, eu farei com que vocês andem nos meus estatutos e guardeis os meus juízos e os observeis. Que estatutos, que juízo era esse que Deus está falando? Por um acaso tinha sido escrito alguma coisa do Novo Testamento nessa época, quando Ezequiel falou? Ezequiel estava representando quem? Estava representando aqui a Deus. E os estatutos? Quando viesse Espírito e habitasse dentro, quais são os estatutos que Ezequiel tinha menção naquele tempo? Era a lei do Senhor. Então, a aliança que seria feita com a casa de Israel depois daqueles dias era que o Senhor iria colocar a lei dele no interior e escrever ela no coração. Então, quando Paulo fala aqui, quando Paulo fala lá na sua palavra que recebeu o Espírito, então a consequência de receber o Espírito é o quê? É ter a lei de Deus escrita no coração. Então como é que Paulo pergunta ali para os Gálatas? Como foi que nós recebemos o Espírito? Foi pelas obras da lei? E o que são obras da lei da qual Paulo estaria falando ali em Gálatas? A tradição oral. Ou seja, Paulo estava dizendo aos Gálatas: vocês estavam bem observantes nessa religião, ou seja, vocês estavam bem observantes dessas tradições.
E por um acaso foi aí que vocês receberam o Espírito? Foi por seguir essas tradições, foi por praticar aquilo que são tradições humanas, ou foi pela pregação da fé? E o que significa fé? Fé é imunar. Fé é crer, confiar, é obedecer. Ou seja, fé é escutar com fidelidade. E escutar o que? A palavra de Deus que estava escrita. A palavra profética. A palavra dos profetas. Né? Então, aí tem uma coisa muito importante aqui em Gálatas capítulo 3, que também é muito confuso, muito problemático. Aqui 3:3. Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? E aqui, vamos pegar esse versículo aqui e vamos associar ele lá com... Vamos ligar esse versículo com João, capítulo 6. Porque aqui agora, aí nós vamos entender, né, algumas coisas que são muito importantes para dar sequência. 6:63. O Espírito dá vida. A carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhes disse são espírito e vida. Bom, aqui vemos que Jesus disse que as suas palavras são espírito e são vida. Então aí é onde está a tal confusão que muitas vezes é pregado. É que às vezes se pensa que espírito é contrário à palavra. E até esse ponto que tem confundido as pessoas, tem um texto muito conhecido que é: a letra mata e o espírito vivifica. Ou seja, no pensamento que se ministra naquele momento, a letra, segundo se fala, é a lei que Deus deu. É equivalente à lei que mata. E aí o espírito vai vivificar. Mas vai vivificar o quê? O que é viver em espírito, irmãos? Minhas palavras são espírito e são vida. A lei é espiritual. Nós somos carnais. O que Paulo está falando. O homem é carnal. A lei é espiritual. Então precisamos entender que andar em espírito é andar na palavra. Andar na carne é andar nas minhas próprias ideias. Então, quando eu ando na palavra do Senhor, eu estou andando em espírito. Quando eu ando nas minhas ideias, eu estou andando na carne. Então, qual que é a letra que mata? Se eu andar na palavra de Deus é espírito, então com certeza não é a palavra de Deus que mata. Aí vem cá, não fica lendo muita Bíblia não, porque senão você vai ficar com a cabeça grande e a letra vai te matar. Tá vendo? Isso são tradições humanas que entrou na igreja e que muitos ainda pregam isso. Nossa, você tem que ler a Bíblia com o Espírito. Parecendo até uma coisa assim, tipo das culturas místicas que estão espalhadas por aí. Você tem que ler a Bíblia no Espírito.
mas não sabe que quando você está meditando na palavra do Senhor, você já está no Espírito. Porque é impossível meditar na palavra do Senhor se não estiver no Espírito. Carne, você não pode ler a Bíblia na carne, não entendo essas terminologias, não entendo isso que muitas vezes é falado. Eu não consigo compreender isso, é um negócio meio estranho. Então precisamos entender que a letra que mata, que Paulo está falando, não é a palavra de Deus. Que bom que seria se todos nós, toda a igreja, todo cristão, dedicasse a sua vida ao estudo da palavra, à leitura da palavra todos os dias. Com certeza eu acredito que o nosso padrão de vida com Deus seria muito mais elevado. A questão de muitas vezes não conseguirmos andar no Espírito é porque tem pouca lenha nessa fogueira. Há muitos lê livros de feitiçaria, muitos conseguem ler um livro desse tamanho, né? Sobre ocultismo, sobre várias coisas, mas não consegue ler a Bíblia, não consegue ler um livro da Bíblia. Então o que vai agir mais na vida dessa pessoa é a sua própria ideia, é o seu próprio pensamento. Então, irmãos, a letra que mata é a dos homens, é os nossos próprios caminhos. É isso que vai nos matar, não é a lei de Deus. Porque a lei de Deus, ela vivifica. E quando João fala que o Espírito é o que vivifica e a carne para nada aproveita, ele dá sequência, ele fala assim: as palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Aí vem um lá e fala assim: mas essas palavras que Jesus está dizendo é o rema. E não logos, não é a palavra escrita não. É o rema, é aquela palavra que veio na hora, que foi tirada do forno. Tuf! Bom, aí eu queria entender isso, porque até aquele momento que João está falando aqui, as únicas palavras que Jesus dizia era só a palavra de Deus. Jesus falou assim: as minhas palavras não são minhas, mas daquele que me enviou. E que palavras é essa que Jesus falava? Jesus falava sempre de tudo que já havia sido dito pelos profetas e por Moisés. Jesus veio completar, ele veio preencher tudo aquilo. Então a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Então a lei de Deus, ela é espiritual. Paulo disse, ele fala lá em Romanos, bem sabemos que a lei é espiritual. Eu sou carnal, vendido sobre o pecado. Então, quando vemos Paulo dizendo aqui em Gálatas capítulo 3, que o povo, na sua insensatez, tinha começado pelo Espírito, Paulo está dizendo que eles eram obedientes à palavra de Deus que eles haviam recebido na sua integridade. Então o viver no Espírito é viver na palavra, porque as minhas palavras são Espírito e são vida. Ou seja, Paulo estava dizendo aos Gálatas que eles começaram com a palavra de Deus, com apenas aquilo que Deus havia dito, a palavra que desceu do céu, que era Jesus, e agora eles estavam acabando pela carne, ou seja, eles estavam seguindo novamente as interpretações humanas. Então a lei que mata, a lei que te mata, será que é a palavra de Deus? Coisa estranha. Porque a própria Bíblia diz que a palavra de Deus é quem nos dá vida. Então qual que é a letra que mata? Qual que é a palavra que nos mata? As palavras dos homens. As ideias dos homens, é os próprios caminhos dos homens que nos mata. É as escolhas dos homens. É o jugo. Porque a lei de Deus não vai matar. Pelo contrário, a lei do Senhor, ela nos dá vida. Amém? Então, nós, porém, precisamos entender o que é vida. O que é vida? Então,
eu queria que nós abríssemos a palavra do Senhor aqui em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 1. Deuteronômio 6, versículo 1. O que é vida? As palavras que eu vos digo são espírito, são vida. O que é vida, então? Esta é a lei. Isto é, os decretos e as ordenanças que o Senhor, o seu Deus, ordenou que eu lhes ensinasse, para que vocês os cumpram na terra para a qual estão indo para dela tomar posse. Desse modo, vocês, seus filhos e seus netos temerão o Senhor, o seu Deus, e obedecerão a todos os seus decretos e mandamentos, que eu lhes ordeno todos os dias da sua vida, para que tenham vida longa. Aí, muitos vão dizer assim, não, mas isso aqui ele estava dizendo era para os judeus. Então faz o seguinte, se algumas coisas que Jesus falava, se algumas coisas que Paulo falava, estou citando mais a vida de Paulo, mas todos os apóstolos falavam, não é o que está escrito aqui, no que é chamado de Antigo Testamento, faz o seguinte, pega essa parte aqui, arranca ela da sua Bíblia, pega a capa novamente, cola aqui, fica só com o Novo Testamento. Porque parece que essa é a nossa mentalidade. Porque o que é vida? É cumprir os mandamentos do Senhor. É isso que Jesus veio trazer. Novo mandamento vos dou. É lógico que, quando Jesus fala isso, ele não estava dizendo que ele ia trazer alguma coisa nova, não, mas ele estava... Novo mandamento significa que o que Deus falou e que estava escrito em pedras e que o povo não conseguia cumprir, agora saía dele com vida. Saía dele com autoridade. Ou seja, que isto agora ia fazer parte, não apenas de uma forma, mas da vida do homem, na sua mente e no seu coração. E é por isso que nós precisamos entender que quando Jesus diz ser o caminho, a verdade e a vida, ele é a expressão dos mandamentos de Deus feitos em carne. É a mesma coisa de dizer que Jesus é a lei vivente. Então o que é a lei do Espírito da vida, quando Paulo fala lá? É Jesus vivente, ou seja, é a lei de Deus viva em Cristo Jesus, e todos que recebem Cristo em si têm a lei do Espírito da vida. Porque é Ele que nos aponta para obedecermos à lei de Deus. Amém? Então nós vamos ler aqui Gálatas capítulo 3, versículo 4. Será que foi inútil sofrerem tantas coisas? Se é que é inútil? Aquele que lhes dá o seu Espírito e opera milagre entre vocês, realiza essas coisas pela prática da lei ou pela fé com a qual receberam a palavra. Então aqui tem outra vez o dilema: obras da lei, instruções orais, legalismo, ou ouvir a palavra com fidelidade. Ser fiel ao que foi transmitido por Jesus. Né? Então isso é muito importante que nós venhamos a estar compreendendo, a estarmos entendendo. Eu vou parar por aqui. Eu estava terminando esse estudo e dando uma revisão nele, que é a segunda parte. E nós vamos dar sequência ainda na terceira, quarta, quinta, talvez 7 vídeos somente desse estudo, para que possamos
compreender na totalidade. Tem muita coisa ainda para vermos. Mas eu creio que na medida que vamos estudando, nós vamos entendendo. E como eu disse, a intenção é que possamos entender a palavra de Deus, possamos compreender o que Deus de fato está dizendo. Porque senão nós vamos seguindo muitas ideias, muitos pensamentos que são tratados no aspecto ocidental, ou seja, como se nós pegássemos a palavra e dissermos ela no nosso entendimento. Mas eu prefiro voltar o ensino para a maneira como a palavra foi transmitida, até para que possamos entender quando ela, na aplicação da nossa vida, possamos ter o discernimento e fazer a separação daquilo que a Bíblia diz e daquilo que o homem está dizendo. Amém? Então eu quero deixar nesse término aqui, para que possamos compreender cada vez mais o que Deus está dizendo. E eu vou fazer um próximo vídeo dando sequência a esse estudo. Deus abençoe os irmãos.